Boa noite a todos que estão assistindo aqui no canal Alan David, Psicanalista Clínico. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma pergunta que surge o tempo todo nas consultas, nos comentários, nas lives e nos atendimentos. O complexo de Édipo ainda existe ou será que é só uma teoria antiga, presa a um modelo de família nuclear patriarcal que já não cabe mais na sociedade contemporânea? Muita gente chega dizendo coisas assim: a família mudou completamente. Hoje tem família monoparental, homoafetiva, recomposta, poliamor, adoção. Os tempos são outros. Freud não poderia imaginar isso. Essa história de desejo pela mãe e rivalidade com o pai não faz mais sentido. E eu entendo perfeitamente porque essa dúvida aparece. A sociedade mudou mesmo. As configurações familiares se diversificaram de forma impressionante. Mas a psicanálise, quando falamos sério, não está fazendo sociologia descritiva. Ela está falando de estrutura. Então deixa eu começar pelo básico, retomando o que Freud nos deixou como herança fundamental. O complexo de Édipo não é simplesmente uma historinha de criança querendo casar com a mãe e matar o pai, como muita gente caricatura. É o momento em que a criança se depara com a lei, com a falta, com a diferença sexual e com o desejo do outro. É ali que se opera a castração simbólica. A criança percebe que não pode ser tudo para a mãe ou para o cuidador principal, que existe um terceiro, o pai, a lei, o nome do pai, na releitura lacaniana, e que o desejo circula, não se satisfaz plenamente. Freud situou isso na fase fálica, por volta dos 3 aos 6 anos. Mas o importante não é a cronologia exata nem o formato literal da família. O essencial é a função simbólica, introduzir a limitação, a proibição do incesto, a aceitação da diferença entre os sexos e das gerações. Sem essa operação, o sujeito não se constitui como neurótico, ou seja, como alguém que deseja, que falta, que se inscreve na cadeia significante. Agora, na contemporaneidade, será que essa operação desapareceu? Olha, nas consultas eu vejo o tempo todo o Édipo retornando, mas com novas vestimentas. Vejo pacientes que crescem em famílias monoparentais e que, mesmo sem o pai biológico presente, constrói um nome do pai a partir de figuras simbólicas: avô, tio, professor, a própria lei social, a mãe como portadora da lei. Vejo casais homoafetivos criando filhos que passam pela mesma angústia de separação, pela mesma confrontação com o desejo do outro, pela mesma necessidade de simbolizar a falta. Vejo famílias recompostas com múltiplos pais e madrastas. E o Édipo não some, ele se complexifica. Às vezes se desloca, mas a estrutura de desejo, rivalidade e identificação continua operando. O que mudou mesmo é o suporte imaginário, o pai imaginário forte, o provedor autoritário da família vitoriana freudiana, não é mais o padrão. Hoje, o pai pode ser mais horizontal, mais parceiro, mais ausente, mais cuidador, mas a função paterna, simbólica, aquela que diz não, que separa, que introduz a lei, não depende de um homem heterossexual específico. Lacan já nos ensinou isso há décadas. O nome do pai é um significante, uma função, não uma pessoa de carne e osso. Então, quando alguém me pergunta, o complexo de Édipo ainda existe?
Eu respondo com calma, sim, e talvez mais do que nunca. Por quê? Porque vivemos numa época que tenta apagar a falta. Redes sociais prometem gozo sem limite. Consumo promete completude. A cultura do seja você mesmo sem castração gera angústia quando a realidade bate. A recusa da diferença sexual e geracional aparecem sintomas contemporâneos: hiperperformance, burnout, depressão, acting out, adicções. O Édipo não é uma teoria sociológica sobre como a família deveria ser. É uma estrutura psíquica universal que organiza o desejo humano em torno da castração, da lei e da diferença. E enquanto existir sujeito falante, desejo ou inconsciente, o Édipo continuará sendo o nó central. Claro, a gente precisa ler Freud com Lacan, com as contribuições pós-freudianas, com Klein, Winnicott, e com os autores contemporâneos que pensam as novas famílias. Mas abolir o Édipo seria abolir a própria possibilidade de análise. Então, para fechar essa introdução, o complexo de Édipo não só existe, ele é o que permite ao sujeito dizer eu em meio ao desejo do outro. E na clínica de hoje ele aparece disfarçado, mas não menos potente. Quero ouvir vocês nos comentários. Já viram o Édipo aparecer de forma inesperada na vida de alguém próximo ou na própria? Conta aqui embaixo. Vamos conversar. Vamos continuar nossa reflexão sobre o complexo de Édipo. Agora entramos no ponto: o que é o complexo de Édipo? Eu sei que muita gente já ouviu falar, mas também sei que muita gente confunde, caricatura ou simplesmente repete o que leu em memes ou em textos superficiais. Então vamos com calma, com precisão, voltando ao que Freud realmente nos trouxe e ao que a psicanálise contemporânea ainda trabalha. O conceito de complexo de Édipo foi formulado por Sigmund Freud no início do século XX, especialmente a partir das observações clínicas e da autoanálise dele próprio. Freud percebeu algo absolutamente fundamental no desenvolvimento psíquico da criança. A criança não nasce com uma identidade pronta. Ela não vem ao mundo já sabendo quem é, o que deseja, qual é o seu lugar no mundo. Ela precisa se constituir como sujeito. E essa constituição não acontece no vazio, acontece dentro de uma estrutura relacional que na época de Freud era majoritariamente a família nuclear, mas cuja lógica estrutural vai além do formato sociológico. O complexo de Édipo descreve justamente esse momento crucial em que a criança desenvolve um forte vínculo afetivo com a figura materna ou com a figura que ocupa o lugar da mãe primária, o primeiro outro que cuida, nutre, satisfaz e também frustra. Esse vínculo é tão intenso que, na fase fálica, a criança fantasia ser o falo para a mãe, ou seja, ser aquilo que completa a mãe, que preenche a falta dela. Percebe a presença de um terceiro elemento na relação. Esse terceiro é, na formulação clássica freudiana, o pai. Mas, atenção, não é necessariamente o pai biológico ou o homem que mora na casa. É a figura que representa a alteridade, que já está lá antes mesmo de a criança nascer no desejo da mãe. A mãe deseja algo além da criança, e esse além é simbolizado pelo pai. Começa a enfrentar limites e proibições. Aqui entra o drama: a criança deseja a mãe de forma exclusiva, mas descobre que isso é impossível. O pai ou a função paterna diz não, não é permitido. Há uma proibição do incesto.
E essa proibição não é só uma regra moral externa, ela se torna interna, fundando o superego. Esse terceiro elemento introduz algo absolutamente essencial na vida psíquica, a lei. A lei não pode fazer isso. A lei é o que corta o gozo ilimitado, o que instaura a falta, o que obriga o sujeito a desejar em circuito, a circular no desejo do outro sem nunca se satisfazer completamente. É o que Lacan depois chamou de castração simbólica, a aceitação de que não sou tudo, de que não tenho tudo, de que o desejo é sempre desejo do outro. Freud descreveu duas versões principais do complexo. No menino, desejo pela mãe, mais rivalidade com o pai, ameaça de castração. Identificação com o pai e formação do superego. Na menina, descoberta da diferença sexual. Inveja do pênis, virada para o pai como objeto de desejo, identificação com a mãe. Essas descrições freudianas foram muito criticadas depois, e com razão em alguns pontos, especialmente por feministas e por psicanalistas que questionaram a universalidade do modelo fálico. Mas o núcleo permanece. O Édipo é o momento em que o sujeito se confronta com a diferença das gerações e dos sexos e com a falta, e é dessa confrontação que nasce o desejo humano neurótico. Na clínica de hoje, eu vejo isso o tempo todo, independentemente do arranjo familiar. Uma criança criada por duas mães pode encontrar o terceiro na avó, no regulamento da escola, na lei social, no discurso do outro maior. Um filho de pai ausente pode construir o nome do pai a partir de uma figura simbólica, forte, um treinador, um personagem fictício, a própria mãe, como portadora da lei. O que importa não é o corpo sexuado do pai, mas a função que ele, ou ela, ou isso, exerce: separar, limitar, nomear, inscrever na ordem simbólica. Então, resumindo esse ponto, o complexo de Édipo não é uma crise de ciúmes infantil, nem uma receita de como deve ser a família perfeita. É o operador estrutural que permite à criança sair do mundo dual mãe-bebê, imaginário, fusional, gozoso, e entrar no mundo do desejo, da linguagem, da lei e da castração. Sem essa operação, o sujeito fica preso em estruturas psicóticas ou perversas, ou seja, sem a mediação da lei simbólica. É por isso que mesmo em 2026, com todas as transformações familiares e sociais, o Édipo continua sendo o eixo central da constituição do sujeito na psicanálise. Quero ouvir vocês, na visão de vocês. O que mudou de verdade na forma como as crianças lidam com essa lei hoje em dia? Deixem nos comentários. Chegamos ao terceiro bloco da nossa conversa, a função da lei. Esse é, sem dúvida, um dos pontos mais importantes e também um dos mais mal compreendidos quando falamos do complexo de Édipo. Vamos com calma, porque aqui a gente sai um pouco da narrativa freudiana clássica e entra no que Lacan trouxe de revolucionário para a psicanálise. Dentro da teoria psicanalítica, o Édipo não é apenas um conflito infantil, uma briguinha de ciúmes ou uma fase que a criança supera e esquece. Ele representa algo muito maior, a entrada do sujeito na ordem simbólica.
Ou seja, é o momento em que o ser humano deixa de ser apenas um corpo pulsional, fusionado com o outro primordial, a mãe, o primeiro cuidador, e passa a existir como sujeito falante, desejante, inscrito na linguagem, na cultura e na lei. Mais tarde, o psicanalista Jacques Lacan reformula esse conceito de forma radical e, na minha opinião, definitiva para a clínica contemporânea. Para Lacan, o Édipo não é apenas uma relação triangular imaginária entre pai, mãe e filho, tipo eu amo a mamãe, odeio o papai, depois viro igual ao papai. Não é isso, ele representa algo mais profundo, a função do nome do pai. O que é o nome do pai? Não é o pai de carne e osso, não é o homem heterossexual provedor, nem o pai biológico necessariamente. É um significante primordial, um operador simbólico que introduz a lei no psiquismo. Em termos simples, o nome do pai é aquilo que diz ao sujeito: você não pode ser tudo para o outro. Você não pode ter tudo. Há uma falta, há uma proibição, há um limite. Essa intervenção simbólica rompe a fusão imaginária entre mãe e criança. Aquela fusão onde a criança se imagina ser o falo da mãe, o complemento perfeito, o objeto que preenche completamente a falta dela. Quando o nome do pai intervém, pelo não do pai, pela palavra da mãe que menciona o pai, pela lei social, pela linguagem em si, essa ilusão de completude se desfaz. E é justamente essa ruptura que permite que o sujeito desenvolva desejo de verdade, porque desejo só existe onde há falta. Se eu fosse tudo para a mãe, não haveria nada a desejar. O desejo nasce da castração. Eu percebo que há um além, que o outro deseja, algo que não sou eu, e aí eu passo a desejar no lugar do outro. Construa identidade. A identificação com o pai ou com a função paterna dá ao sujeito um lugar na cadeia significante. Eu sou menino, menina, eu sou filho, filha, eu pertenço a uma linhagem. Eu me inscrevo na diferença das gerações e dos sexos. Sem essa identificação secundária, o eu fica frágil, sem amarra simbólica. Entre na cultura. A cultura é feita de leis, proibições, símbolos, linguagem, tabus. Tudo isso se inicia com a aceitação da castração simbólica. O incesto é proibido não só na família, mas em toda a estrutura social humana. O que Levi-Strauss chamou de a lei fundamental da cultura. Aceitar o Édipo é aceitar ser humano, faltante, desejante, falante, submetido à lei do significante. Na clínica de hoje, eu vejo quanto essa função da lei continua operando, mesmo quando o pai literal está ausente, fraco ou substituído. Uma mãe solo que impõe limites claros, que diz não com consistência, está exercendo a função paterna simbólica. Em uma família com duas mães, o nome do pai pode vir da lei civil, da adoção, do discurso médico, da escola, qualquer significante que introduz o terceiro e a proibição. Quando a lei falha por excesso de permissividade, por ausência total de limites, por negação da castração, surgem sintomas graves, acting out, passagem ao ato, angústia sem nome ou até estruturas fora da neurose. Então, para resumir esse bloco com clareza, o complexo de Édipo, na releitura lacaniana, é a metáfora da entrada na ordem simbólica pela via da castração. O nome do pai não é uma pessoa, é a função que diz a lei, a falta, a desejo. E sem essa função, o sujeito não se humaniza plenamente. Quero ouvir vocês.
Já perceberam na vida real como um não firme, uma proibição clara, mudou o rumo de uma criança ou de um adolescente? Ou como a falta desse não gerou sofrimento? Contem nos comentários. Isso enriquece muito a conversa. Chegamos ao quarto bloco da nossa reflexão, o erro mais comum sobre o Édipo. Esse é um ponto crucial, porque é exatamente aí que muita gente, inclusive acadêmicos, feministas, psicólogos de outras linhas e até alguns psicanalistas mais antigos, tropeça e acaba jogando fora o bebê junto com a água do banho. Muitas críticas ao complexo de Édipo partem de um equívoco fundamental. Elas interpretam o Édipo de forma literal, quase caricatural, como se Freud tivesse dito que toda criança pequena deseja ter relações sexuais concretas com a mãe ou com o pai, no caso da menina, e quer literalmente matar ou eliminar o pai rival. É comum ouvirmos coisas assim. Que absurdo! Freud era um vitoriano machista que projetou sua própria neurose na humanidade inteira. Hoje sabemos que desejo infantil não é sexual desse jeito. Essa teoria não serve para famílias modernas, homoafetivas, monoparentais. Mas na psicanálise séria, tanto freudiana quanto lacaniana, o Édipo nunca foi uma descrição literal de comportamentos sexuais infantis. Ele é uma estrutura simbólica, um operador psíquico que organiza o desejo humano. O que o complexo de Édipo representa de fato é interdição, a proibição fundamental do incesto, que não é só uma regra moral externa, mas o que funda a subjetividade. Não podes ter tudo, não podes ser tudo para o outro. Essa interdição é o que corta o gozo funcional e instaura o desejo mediado pela falta. Separação. A ruptura da díade mãe-criança. A criança percebe que a mãe deseja algo além dela, um terceiro, um outro. Essa separação é dolorosa, mas necessária. Sem ela, o sujeito fica preso na demanda absoluta, sem possibilidade de desejo próprio. Entrada na lei, a aceitação da castração simbólica. Há uma lei que me prende, há uma lei que me precede e me ultrapassa. Eu sou submetido a ela. Essa lei é o nome do pai lacaniano, não o pai real, mas o significante da proibição, da diferença, da limitação. É o que permite entrar na ordem simbólica, na linguagem, na cultura. Reconhecimento da falta. O sujeito descobre que nem ele nem o outro são completos. Há uma falta estrutural no ser humano. E é dessa falta que nasce o desejo do desejo do outro. Sem reconhecer a falta, o sujeito ou nega a castração, estrutura perversa, ou não a simboliza estrutura psicótica. Sem esse processo simbólico do Édipo, o sujeito teria enorme dificuldade em se inserir no mundo social. Por quê? Porque o mundo social é feito de leis, de trocas simbólicas, de diferenças sexuais, geracionais, de papéis. Quem não passa pela castração simbólica tende a não suportar frustração, não aceitar limites, ter dificuldades em simbolizar o desejo, ficando na demanda crua, apresentar sintomas de acting out, hiperconsumo, adicções ou angústia sem nome, ter problemas na construção de laços amorosos ou profissionais duradouros. Na clínica contemporânea, eu vejo isso o tempo todo, quando a função da lei falha, seja por excesso de permissividade, pode tudo,
por ausência total de figuras que imponham limites, ou por uma cultura que promete gozo sem castração, redes sociais, consumismo, viva seu desejo sem freio. O sofrimento aparece forte e muitas vezes o que o paciente traz como problema é exatamente a impossibilidade de atravessar o Édipo de forma simbólica. Então, o erro mais comum é ler o Édipo como uma teoria literal, biológica ou sociológica sobre sexo na infância. Ele é uma metáfora estrutural da constituição do sujeito desejante, e enquanto existir desejo humano, inconsciente e linguagem, essa estrutura continuará operando, com ou sem pai heterossexual provedor na casa. Quero saber de vocês qual foi o maior não que vocês receberam na vida e que, olhando hoje, percebem que foi essencial para crescer, ou qual falta de limite gerou mais confusão. Deixem nos comentários, isso ajuda muito a gente a pensar juntos. Chegamos ao quinto bloco da nossa conversa. A família mudou, mas a estrutura continua. Esse é o ponto onde a dúvida mais aparece nos comentários, nas consultas e nas discussões. Tá bom, Alan, mas e as famílias de hoje? O Édipo ainda cabe nisso tudo? Sim, é verdade absoluta. As configurações familiares mudaram. E mudaram muito, de forma acelerada e profunda. Hoje, encontramos diversas formas de organização familiar que Freud nem sonharia em ver no início do século XX. Famílias monoparentais, muito comuns, especialmente mães solo ou pais solo, criando filhos sozinhos. Famílias recompostas, com madrastas, padrasto, meio-irmãos, múltiplos pais e mães em papéis rotativos. Famílias homoafetivas, casais de duas mães ou dois pais criando filhos biológicos, adotivos ou por reprodução assistida. Diferentes formas de parentalidade: adoção, barriga de aluguel, coparentalidade, sem convívio conjugal, poliamor com criação compartilhada, avós como cuidadores principais e por aí vai. Muita gente olha para essa diversidade e conclui: pronto, o complexo de Édipo morreu. Era uma teoria para a família nuclear patriarcal vitoriana. Não serve mais. Mas aqui entra o pulo do gato da psicanálise. O Édipo não é uma descrição sociológica da família ideal. Ele é uma estrutura psíquica. E estrutura não depende do formato concreto do suporte imaginário, porque o Édipo não depende necessariamente de uma figura biológica específica, um homem heterossexual chamado pai que chega em casa às 18 horas com a gravata frouxa. O que importa é que exista uma função que introduza limite e mediação, ou seja, alguém ou algo que rompa a relação de fusão inicial entre criança e cuidador principal, geralmente a mãe ou a figura materna primária. Essa ruptura é o que permite à criança sair do gozo imaginário dual. Eu sou tudo para ela é tudo para mim, e entrar no desejo, na falta, na lei. Essa função pode ser exercida por um pai clássico, presente, provedor ou não. Uma mãe, quando ela assume sozinha ou não o limite, a nomeação da lei, e isso acontece o tempo todo em famílias monoparentais. Outro cuidador, avô, avó, tia, tio, madrasta, padrasto, babá, consistente que impõe regras, a própria estrutura social, a escola que diz não pode bater, a lei civil que regula a adoção,
o discurso médico que nomeia pai doador, a cultura que impõe diferenças geracionais e sexuais. O essencial não é o corpo sexuado ou o gênero da pessoa que exerce a função. O essencial é a presença da lei simbólica, aquela que diz: há um terceiro, há uma proibição, há uma falta. Você não pode ser o falo da mãe, nem ela pode ser o seu mundo inteiro. Na clínica, eu vejo isso todos os dias. Em uma família com duas mães, o terceiro pode surgir na figura do doador de sêmen, mesmo que simbólico, na avó paterna que visita, na escola que fala de famílias diferentes, ou na própria mãe que diz: mamãe ama você, mas também ama a outra mamãe e tem trabalho e tem amigos. A lei circula. Em família monoparental, a mãe frequentemente carrega as duas funções, nutre e frustra, ama e separa, e o filho ou filha ainda assim passa pela angústia edípica, ciúmes de namorados da mãe, rivalidade com avós, identificação com figuras externas. Em famílias recompostas, o Édipo pode se repetir várias vezes. Criança rivaliza com um novo parceiro, depois com o ex, depois identifica com um deles. A estrutura não some, ela se multiplica, se desloca, mas continua operando. O que realmente mudou na contemporaneidade não é a ausência da lei simbólica, é o suporte imaginário dela que se tornou mais frágil. Hoje é a mais permissividade, mais discurso de realize seu desejo sem limites, mais tentativa de apagar a castração, consumo ilimitado, redes sociais prometendo completude, parentalidade sem hierarquia. Mas, quando a lei simbólica falha ou é negada, o sofrimento explode. Angústia sem nome, depressão, acting out, dificuldade em formar laços estáveis. Então, para fechar esse bloco, sim, a família mudou radicalmente, mas a estrutura que o Édipo descreve, a necessidade de castração simbólica, de terceiro, de lei, de falta, continua universal, porque é ela que nos torna sujeitos desejantes, falantes e humanos. Sem ela não há subjetividade possível. Quero ouvir vocês. Em qual configuração familiar vocês cresceram ou estão criando filhos? Como o terceiro ou o não apareceu aí? Deixem nos comentários, isso enriquece demais a conversa. Chegamos ao sexto bloco da nossa reflexão. O que acontece quando essa função falha? Esse é um ponto delicado, mas muito importante, porque é exatamente aí que a teoria do Édipo deixa de ser só uma ideia bonita e passa a ser algo que a gente vê batendo na porta da clínica todos os dias. Na clínica contemporânea, muitas vezes, encontramos sujeitos que tiveram dificuldades nessa etapa estrutural, a etapa em que a função do nome do pai ou da lei simbólica deveria intervir para romper a fusão imaginária e instaurar a castração simbólica. Quando essa função de limite falha, seja por ausência prolongada, inconsistência, excesso de permissividade ou por uma tentativa de negar a falta, o sujeito não atravessa completamente o Édipo. Ele fica, de algum modo, preso ou parcialmente preso na demanda absoluta, no gozo sem mediação ou na angústia de uma falta que não foi simbolizada. Isso não significa necessariamente uma patologia grave, como psicose ou perversão estrutural, embora possa chegar lá em casos extremos. Na maioria das vezes, o que vemos são efeitos clínicos neuróticos ou borderline, sofrimentos que aparecem de forma mais ou menos intensa na vida adulta.
Alguns dos problemas mais frequentes que surgem quando essa função de limite falha incluem dificuldade em lidar com frustração. O sujeito reage a qualquer não como se fosse uma catástrofe absoluta. Pequenas negações no trabalho, no amor, na vida cotidiana desencadeiam raiva intensa, desespero, choro incontrolável ou retraimento. Por quê? Porque a frustração não foi simbolizada como parte da castração. Ela continua sendo vivida como uma ameaça de aniquilação do eu. Impulsividade, agir sem pensar, sem esperar, sem tolerar o adiamento da satisfação. Compras compulsivas, sexo sem limite, uso de substâncias, mudanças bruscas de rumo na vida. É como se o sujeito tentasse preencher a falta com gozo imediato, porque não aprendeu a circular no desejo mediado pela lei. Relações extremamente dependentes, laços amorosos ou de amizade que viram fusão total. Você tem que ser tudo para mim. Ciúmes patológicos, controle, medo do abandono, incapacidade de suportar separações ou diferenças. Aqui o outro é colocado no lugar da mãe primordial, e qualquer sinal de que o outro deseja algo além do sujeito é vivido como traição mortal. Dificuldade em aceitar limites, rejeição sistemática de autoridade, chefes, professores, leis, regras sociais, ou no polo oposto, submissão excessiva e masoquismo para evitar o confronto com a própria falta. Em ambos os casos, a lei simbólica não foi internalizada como algo que estrutura o desejo. Ela é vivida como algo externo e ameaçador. Outros sinais comuns que vejo na prática: angústia crônica sem objeto claro, não sei o que quero, mas sinto um vazio enorme. Depressão reativa a qualquer perda ou separação. Burnout por hiperperformance, tentativa de ser tudo para compensar a falta de castração. Dificuldade em sustentar projetos de longo prazo, porque o desejo não circula, ele explode ou some. Sintomas somáticos que aparecem quando o gozo não encontra limite, dores sem causa orgânica, fadiga crônica, problemas gastrointestinais funcionais. Importante, isso não quer dizer que toda pessoa com esses sintomas não atravessou o Édipo. Muitos atravessaram parcialmente, o suficiente para funcionar no dia a dia, mas com fissuras que aparecem em momentos de crise, perda de emprego, término de relacionamento, morte de um pai e mãe, nascimento de um filho. A psicanálise observa exatamente esses efeitos clínicos, onde a estrutura edípica foi fragilizada. O sujeito sofre mais para simbolizar a falta e para desejar de forma criativa e sustentável. E o que a análise pode fazer aí? Justamente oferecer um espaço onde o analisante possa reencontrar essa função da lei, através da transferência da palavra, do silêncio do analista que não satisfaz a demanda absoluta. Aos poucos o sujeito pode atravessar de novo, ou pela primeira vez, de forma mais sólida, essa castração simbólica, aceitando que o desejo é sempre desejo do outro e que isso não é uma tragédia, mas a condição humana. Quero ouvir vocês. Já viram ou viveram algum desses sinais? Dificuldade com frustração, impulsividade, dependência extrema em si mesmos ou em alguém próximo? Como isso se manifestou? Deixem nos comentários, sem julgamento. A gente está aqui para refletir juntos. Chegamos ao 7º bloco da nossa conversa, o Édipo na contemporaneidade. Esse é o momento em que a gente junta tudo que falamos até agora
e olha para o que está acontecendo bem agora, em 2026, na vida real das pessoas que atendemos, que comentam que sofrem e que buscam análise. Hoje, o complexo de Édipo não desapareceu. Ele continua existindo como estrutura fundante do desejo, mas ele aparece de formas diferentes, disfarçadas, deslocadas, às vezes até negadas. E o que mais chama atenção na nossa época é exatamente o contraste entre a estrutura psíquica, que continua exigindo limites, castração simbólica, mediação da lei, e o discurso cultural dominante, que muitas vezes tenta eliminar esses limites. Vivemos em uma cultura que, em muitos aspectos, tenta apagar a falta e a castração. A sociedade contemporânea frequentemente transmite a ideia de que tudo é possível, tudo deve ser permitido, tudo deve ser realizado imediatamente. Basta olhar ao redor. Redes sociais prometem visibilidade infinita, likes ilimitados, conexões sem fim. Seja quem você quiser ser agora. Consumo, compre isso e complete. Tenha o corpo perfeito, viaje para onde quiser. Discurso da autoajuda e da positividade tóxica. Você é suficiente. Não aceite menos do que merece. Realize todos os seus desejos sem culpa. Parentalidade contemporânea em alguns extremos. Nunca diga não ao filho, deixe ele expressar tudo, não imponha limites rígidos para não traumatizar. Sexualidade e relacionamentos, aplicativos de encontros que prometem gozo sem compromisso, sem espera, sem falta. Esse discurso cria uma ilusão de gozo sem limite, de completude possível, de que a castração pode ser evitada, mas a estrutura psíquica humana não mudou. O sujeito continua sendo faltante, desejante. Ele continua precisando da lei simbólica para constituir desejo, para suportar a frustração, para circular no desejo do outro sem enlouquecer ou se destruir. E aí surge o conflito importante para o sujeito contemporâneo. A cultura diz goza sem freio, mas o inconsciente sabe que o gozo sem limite é insuportável. A sociedade diz realize tudo agora, mas o desejo humano precisa de adiamento, de mediação, de proibição para existir. O discurso promete, você pode ser tudo, mas a castração simbólica nos lembra, você nunca será tudo, e isso é o que permite desejar. Quando essa ausência simbólica de limite se instala de forma muito forte, seja na educação, nos laços afetivos, no trabalho, na vida digital, o sofrimento psíquico explode. E é exatamente isso que eu vejo na clínica hoje, mais do que nunca. Burnout generalizado, hiperperformance para compensar a falta interna, até o corpo dizer não aguento mais. Depressão sem motivo aparente, vazio quando o gozo prometido não chega ou quando chega e não satisfaz. Angústia flutuante, não sei o que quero, mas sinto que falta algo enorme. Adicções, drogas, pornografia, compras, redes sociais, tentativa desesperada de gozo imediato para tapar a falta que não foi simbolizada. Relacionamentos instáveis, fusão total seguida de abandono abrupto, porque o outro não suporta ser o tudo, nem suporta a falta do outro. Sintomas corporais, sem causa orgânica. O corpo fala onde a palavra não conseguiu simbolizar a castração. O Édipo, na contemporaneidade, não sumiu, ele se tornou mais invisível e mais doloroso, porque a cultura tenta negá-lo. Em vez de um não claro e amoroso do pai ou da função paterna, temos um sim para tudo, que deixa o sujeito à deriva. E o sujeito à deriva sofre, ou se
hiperadapta, perfeccionismo, narcisismo, ou se desintegra, depressão, acting out, ou busca na análise exatamente o que faltou, um espaço onde a lei simbólica possa ser reencontrada, atravessada, aceita. Então, para resumir esse bloco, sim, o Édipo está vivo e operando, mas na nossa época ele aparece muitas vezes como sofrimento por excesso de gozo ou por falta de limite simbólico. A psicanálise continua sendo o lugar onde o sujeito pode reencontrar essa castração que a cultura tenta apagar e, ao atravessá-la, descobrir que desejar com falta é o que nos torna humanos. Quero ouvir vocês com força, na vida de vocês ou de alguém próximo, como esse tudo é possível. Tudo agora tem gerado sofrimento? Já sentiram esse conflito entre o que a cultura promete e o que o desejo realmente pede? Deixem nos comentários, sem filtro, isso é o que torna essa conversa viva. Chegamos ao 8º bloco da nossa reflexão, a função clínica da psicanálise em relação ao complexo de Édipo. Esse é o ponto em que a gente traz tudo para o divã, para o setting, para o que realmente acontece na análise, porque teoria sem clínica vira só discurso bonito, e a psicanálise não é isso. Na clínica psicanalítica, o objetivo não é aplicar o Édipo como uma fórmula pronta, como se o analista chegasse e dissesse: seu problema é que você não resolveu o Édipo, vamos resolver agora. Isso seria uma caricatura, e uma caricatura ruim. O trabalho do analista é, antes de tudo, escutar com atenção flutuante, sem preconceito, sem saber antecipado. Escutar como o sujeito se constituiu, ou seja, como ele se inscreveu na linguagem, no desejo do outro, na cadeia significante. Na prática, o analista escuta quais foram as figuras de autoridade, de limite e de desejo na história desse sujeito. Quem disse não e como disse. Quem disse sim demais. Quem esteve ausente. Quem ocupou o lugar do terceiro. Quem foi o portador da lei simbólica ou quem falhou nisso. Como o desejo circulou ou não circulou nessa história. Onde apareceu a falta. Onde o sujeito tentou preencher a falta com gozo imediato. Onde ele se identificou, rivalizou, desejou de forma mediada ou absoluta. Como as marcas da dinâmica edipiana aparecem de maneira direta ou indireta na transferência, nos sonhos, nos lapsos, nos sintomas, nas associações livres. Cada sujeito tem uma estrutura singular, não existem dois Édipos iguais. O que Freud e Lacan nos deixaram não é uma cartilha universal de como deve ser resolvido o Édipo, mas um instrumento de leitura. A castração simbólica, o nome do pai, a diferença sexual e geracional, a entrada na lei. Na análise, essas estruturas não são impostas, elas emergem, às vezes de forma clara. O paciente fala de ciúmes do pai, de desejo pela mãe, de medo da castração, outras vezes de forma muito disfarçada, no ódio ao chefe, que representa a autoridade, na impossibilidade de dizer não ao parceiro, na compulsão por perfeição para ser tudo para o outro. Muitas vezes, na clínica contemporânea, encontramos essas marcas edipianas exatamente nos lugares onde a cultura tentou apagá-las. O paciente que não suporta a separação porque nunca houve um terceiro que separasse mãe e filho de forma consciente. A analisanda que repete relações fusional destrutivas porque o não nunca foi dito com amor e firmeza.
O sujeito que entra em Bornou porque tenta ser o falo da mãe ou do pai ou da sociedade a qualquer custo, compensando uma castração que não foi atravessada. O jovem que vive de acting out, porque a lei simbólica foi substituída por um pode tudo que deixou ele à deriva. O analista não interpreta tudo como Édipo, Édipo, Édipo. Ele escuta e, quando necessário, pontua, devolve significante, sustenta a transferência. Aos poucos, o analisante pode reencontrar ou encontrar pela primeira vez essa função da lei que faltou ou foi fragilizada. Não se trata de resolver o Édipo como quem resolve uma equação. Trata-se de atravessar a castração simbólica no aqui e agora da análise, aceitar a falta, desejar com ela, construir um desejo próprio que não seja só a demanda do outro. E o mais bonito, quando isso acontece, o sujeito não vira normal ou adaptado. Ele vira mais singular, mais desejante, mais vivo. Porque aceitar a castração não é resignação, é liberdade para desejar de verdade. Então, para fechar esse bloco, na clínica, o Édipo não é uma teoria que aplicamos, é uma estrutura que lemos nas linhas do discurso do analisante. E a psicanálise oferece o espaço onde essa estrutura pode ser reescrita, atravessada, simbolizada, muitas vezes pela primeira vez, de forma plena. Quero ouvir vocês do fundo do coração, se você já fez ou está fazendo análise, como Édipo ou a falta dele apareceu no seu processo, ou se ainda não fez, o que te faz pensar nisso tudo. Deixem nos comentários, sem medo, sem censura, essa troca é o que torna o canal vivo. Chegamos ao último bloco. Conclusão. Vamos fechar essa reflexão voltando exatamente ao ponto de partida. A pergunta que deu título a essa palestra e que ecoa em tantas conversas, consultas e comentários. O complexo de Édipo ainda existe? Se pensarmos nele como um modelo rígido de família, pai provedor, forte, mãe cuidadora, dedicada, criança no centro da casa nuclear patriarcal do século XIX e XX, então sim podemos dizer que esse modelo mudou bastante. As famílias se diversificaram, os papéis se flexibilizaram, as configurações se multiplicaram e o suporte imaginário que Freud descreveu não é mais o padrão universal. Ninguém nega isso, mas se compreendermos o complexo de Édipo como Freud e, sobretudo, Lacan nos ensinaram, como uma estrutura fundamental da constituição psíquica, então ele continua extremamente atual, talvez mais do que nunca, porque o sujeito humano continua precisando para se constituir como desejante e falante. De mediação, alguém ou algo que interrompa a fusão imaginária com o outro primordial e permita que o desejo circule. De limites, o não que frustra, mas também protege e estrutura. De separação, a dor necessária de descobrir que o outro deseja além de mim, que eu não sou tudo para ele. Da entrada na lei simbólica, a castração que instaura a falta, o desejo, a linguagem, a cultura e a subjetividade. Esses elementos não dependem de um pai biológico heterossexual nem de uma mãe dedicada em tempo integral. Eles dependem de uma função que opera a castração simbólica, que diga a um terceiro a proibição, a falta, a desejo do outro. E essa função continua existindo, às vezes na mãe solo que impõe regras com amor,
às vezes na escola que nomeia limites, às vezes na lei social, às vezes no analista que sustenta a transferência sem satisfazer a demanda absoluta. Sem essa operação, o sujeito sofre, fica preso na demanda crua, no gozo sem freio que vira angústia, na tentativa desesperada de ser tudo para compensar o vazio. E é exatamente isso que vemos na clínica hoje. Burnout, depressão, adicções, relacionamentos que explodem. Angústia sem nome, sintomas de uma época que promete gozo ilimitado, mas esquece que o desejo humano nasce da falta. Por isso, o complexo de Édipo não é apenas uma teoria histórica, uma relíquia freudiana para museus acadêmicos. Ele continua sendo uma chave importante, talvez a chave principal para compreender o sujeito na clínica psicanalítica contemporânea. Não como dogma, mas como lente de leitura, como o analisante se confrontou ou não com a castração, como a lei simbólica se inscreveu ou falhou na sua história, como o desejo dele circula hoje no divã. Então, respondendo de forma direta e sem rodeios à pergunta inicial, sim, o complexo de Édipo ainda existe. Não como modelo familiar absoluto, obsoleto, mas como estrutura do desejo humano. Enquanto houver sujeito falante, inconsciente e desejo, essa estrutura continuará operando, com ou sem pai de terno, com ou sem a mãe em casa o dia todo. Muito obrigado por terem ficado até aqui, por terem assistido, comentado, refletido junto comigo. Essa conversa não acaba, ela continua nos comentários, nas vidas de cada um, nas análises que fazemos ou faremos. Se algo tocou vocês, se gerou dúvida, raiva, alívio ou vontade de pensar mais, escrevam aqui embaixo. Eu leio tudo, respondo quando possível, e isso enriquece o canal e a gente. Se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas reflexões psicanalíticas. Curta o vídeo se faz sentido para você e compartilhe com quem está perdido no meio desse tudo é possível da contemporaneidade. Link da agenda de atendimentos online e presencial está na bio. Se quiser conversar sobre isso, na sua própria história, é só marcar. Um abraço acolhedor, profundo e sincero. Obrigado por estarem aqui. Até a próxima.